Também. Pronto, vamos começar o capítulo 4. Na última aula eu concluí a segunda parte do capítulo 3. A gente falou um pouquinho sobre Ásia, África e Brasil no final. E agora a gente vai falar sobre o conceito de Estado-nação, vamos falar de algumas formas de Estado, como o Estado ele se organiza territorialmente, e vamos falar de território e poder, né? Que tem tudo a ver, Estado, território e poder. Alguém sabe me dizer o que seria um Estado-nação? País? Um país. Então, todo o Estado ele é composto por um território? Ele é delimitado por um território? Todo o Estado ele representa uma nação, então, representa uma nação? Eu acho que sim, assim, a pessoa... Todo o Estado ele possui... População. Todo o Estado ele possui instituições que pertencem ao Estado e servem para organizar a sociedade? Sim. Ok. Quais são as instituições que existem no Estado, que são necessárias existir para nos representar? Escola, né? Segurança. Unidade de saúde. Alguém falou em segurança? Barulho é esse? Alguém falou aí em segurança. O Estado é composto por forças armadas? Existem forças armadas? Perfeito. Por que é necessário força armada em um Estado? Para proteger o território. Perfeito. Cadê? Proteger de quem? De invasores, possíveis invasores de outros países. Só de outros países ou tem alguma coisa internamente que ele precisa dessa força? Também, internamente, como a criminalidade. Ótimo. Cadê Letícia? O número? 14, 15, 16. Letícia, tá aí? Tô. Beleza, coloquei você aqui. É porque eu tô comendo. Ah, tá. Café da manhã. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Todo Estado-nação, vocês falaram que ele possui instituições, que ele é demarcado por fronteiras e que ele possui instituições que são necessárias para representar a população. Dessas instituições, vocês falaram aí em Forças Armadas. Aí alguém falou educação, não foi? Alguém falou educação? Fui eu, Emily. Isso. O que mais? Unidade de saúde, né? Unidade de saúde. O que mais? Que é necessário para a gente? Quem é que regula todo o sistema de crimes, de penas, de punições? Se a pessoa cometeu algum ato ilícito, quem é que vai regular isso aí? Qual a instituição do Estado? Quem é que julga? O jurídico lá? O setor judiciário, né? Aí a gente tem três grandes poderes. O Estado ele é composto por três grandes poderes. Cada poder ele é autônomo, ele tem as suas prerrogativas, ele tem as suas divisões. E cada setor ele tem uma função específica. A gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário, vocês já falaram que ele tem essa função de julgar os casos. Beleza, atribuir penas, multas, indenizações, julgar. Setor legislativo, ele faz o quê? Qual a função do setor legislativo? Elaborar leis. Elaborar leis. Beleza, legislativo. Como é que o legislativo ele trabalha? Com base em quê? Eu elaboro leis com base em quê? O que é legal e ilegal, não? Ou com base na necessidade daquela população, por exemplo? Pronto. Legislativo. Executivo. O poder executivo seria comandado por quem? Acho que é, tipo assim, a polícia, assim, né? Vai que ela vai executar aquela, não? É separado. As Forças Armadas já estão em outro canto. Não está dentro do executivo, não. O executivo seria o quê? Nosso chefe de Estado. Quem é o chefe de Estado brasileiro? Hoje, atualmente, Bolsonaro, né? Ele é o chefe de Estado, ele é o presidente da República. Ele é o chefe do executivo. Aí, além dele, nós temos vários outros representantes que são eleitos pelo povo e que nos representam, né? E também fazem parte do executivo, como governadores, senadores, deputados federais, enfim, todos aqueles que a gente elege por meio do voto. Aí vamos falar um pouquinho sobre estados territoriais e estados nacionais. Existe uma diferença entre você ter domínio territorial e você ser um estado nacional. Existe uma diferença. Embora dentro de um estado nacional a gente tenha um território delimitado, bem bacaninha e tudo mais, mas no estado nacional a gente vai ver que existe um poder centralizado
que esse poder, muitas vezes, esse poder é centralizado, mas pode ser também descentralizado. A gente vai ver que tem outras formas. Mas existe um poder que ele representa uma nação, por isso que ele é chamado de Estado Nacional. Quando é que surgiu um Estado territorial, um Estado delimitado por fronteiras, um Estado unificado? E quando é que surgiu os Estados nacionais? Quando é que surgiu o Estado que representa uma nação? A gente vai ver que isso tem tudo a ver com dois momentos da história humana. Um período que remete ao final da Idade Média, o período do Renascimento. E a Revolução Francesa? Isso, e o Estado Nacional com a Revolução Francesa, exatamente. Aí vocês podem perguntar, para que serve uma fronteira? Uma fronteira de um país, enfim, para que serve essa fronteira? Porque que todos os países praticamente não, todos, eles têm fronteiras. Elas servem para quê? Para demarcar. Demarcar. Até onde vai o quê? A minha... A sua, como é? Negócio de você impor suas leis e tal. O meu Sua poder... influência. Pronto, a minha influência, a minha soberania, né? Vocês estão vendo aqui o livro, não tá? Todo mundo tá vendo? Eu coloquei para gravar, coloquei. Diga que sim. Okay. Colocou. Tá gravando. Tá gravando. Isso já é o sono. Então, até onde vai a minha soberania vai ser até onde termina a minha fronteira. Terminou minha fronteira, acabou minha soberania, ou seja, acabou o poder que eu tenho sobre aquele território. Então, o território nacional é o território que é demarcado por fronteiras. O poder do Estado dentro do território nacional, obviamente, vai ser um poder soberano. Significa dizer que ele detém o poder sobre toda aquela terra ali que está sendo demarcada, que foi demarcada. O que mais? Sim, vamos lá. Dentro do território nacional, o Estado ele tem totalmente poder sobre o território nacional. Poder de quê, professora? De legislar, né, de executar, o poder de julgar. Ele tem o poder de pesquisar, fazer censos demográficos sobre a população, pesquisa sobre a população, se a população está crescendo, se ela está diminuindo, qual o ritmo de crescimento da minha população. Esse Estado ele também pode criar estratégias de desenvolvimento regional ou desenvolvimento nacional. Esse Estado ele pode proteger o seu território de diversas formas, né? Aumentando o seu exército, qualificando o seu exército, investindo maciçamente em armamentos pesados, enfim. Dentro do território nacional, o Estado ele tem totalmente poder, ele tem soberania de fazer o que ele quiser dentro do território nacional, conforme as leis daquele país. A primeira noção de um território delimitado por fronteiras surgiu lá na época do Império Romano. O primeiro território a ser delimitado por fronteiras, né, a noção primitiva do que seria uma fronteira política, surgiu com o Império Romano. O Império Romano dividia, como o Império Romano chegou a ser um grande império, um vasto império, muito grande mesmo, eles dividiam por fronteiras. Eles chamavam de limes. Eu não sei se estou pronunciando correto, mas eu chamo limes. Então, o lime seria essa linha demarcatória que separava uma província e outra do Império Romano. Por que os romanos faziam isso? Porque, como eles tinham um império muito grande, então, quanto maior o território, se você consegue dividir ele, fica melhor de você organizar ações, ou então de arrecadar impostos. Era muito comum, nessa época, o Império Romano, eles arrecadavam muitos impostos de cada província. Principalmente dos povos que eram submetidos ao regime do Império Romano. E por que os romanos também delimitavam fronteiras ao entorno do seu território? Porque, como eles tinham a noção de que todo povo que não era romano, eles chamavam de bárbaros. Então, todo aquele território que estava além do limes, além da linha da fronteira demarcatória do Império Romano, eles chamavam de bárbaros. Então, existiam diversos povos na época do Império Romano que habitavam ali a Europa, a Ásia. E todos esses povos que estavam além do território do Império Romano, os romanos chamavam de povos bárbaros. Professora, quer dizer que eles eram bárbaros, assim, bem terríveis e tudo mais? Né? Não quer dizer isso. É que todos os povos que eles não consideravam como romano eram bárbaros. Então, tipo, os godos, os ostrogodos, os germânicos, os visigodos, existiram vários povos que eles chamavam de povos bárbaros. Então, uma das coisas também que fez com que eles construíssem essas fronteiras políticas dentro do território romano era para impedir uma possível migração desses povos bárbaros para dentro do Império Romano, ou uma possível invasão também. Então, essa noção primitiva, o primeiro local a começar a demarcar politicamente suas fronteiras foi no Império Romano. Vixe, eu dei uma pulada grande agora, peraí.
Mas Beatriz, já é capítulo novo, já? É, capítulo 4. Uhum. Tu é rápida, né? Mas muito rápida. Demais. São 6. São 6 capítulos. Aí eu vou passar um trabalhinho hoje. Já falei agora para casa. É um resumo? Não, é não. É algo mais legal. Se Resumo em fosse um PDF. resumo, eu ia embora, tem condição não. Ai, que Resumo horror. em PDF. Tem essa vantagem, né, agora? Ai. É. Pronto. Então, a noção contemporânea de fronteira política internacional, separando os estados soberanos, um estado de outro. Essa noção mais recente que a gente tem do que seria um país demarcado por fronteira, demarca esse período do final da Idade Média. Vou falar já dele. Durante a Idade Média, vocês lembram como é que era organizada a sociedade? Era organizada conforme um sistema feudal, não era? Era. Lembra? Pronto. Na Idade Média, não existia um poder central, existiam vários principados, existia a figura do rei, mas o rei, geralmente, para ele exercer o seu poder, ele precisava do aval das aristocracias regionais. Existiam vários principados, vários ducados, vários condados. Não existia dentro da Idade Média, nesse período da Idade Média, um poder centralizado, não existia. Aí, tanto que tem dizendo aqui no livro de vocês, olha, o poder político nessa época não era territorial, mas pessoal, porque praticamente cada senhor feudal ele tinha domínio total sobre o seu território. Né? Cada rei ele comandava aquele território que ele estava lá, que pertencia a ele. Mas ele não tinha poder sobre os outros, ele não tinha poder sobre todos. Ele precisava ter um aval de cada senhor feudal, de cada aristocracia regional. Então, durante a Idade Média não existia esse poder centralizado, não existia uma unificação dos territórios. E lembram também que durante a Idade Média a gente vai ter os feudos, né? Praticamente existia duas grandes classes sociais, que eram os senhores feudais e os servos. Os servos eles trabalhavam para os senhores feudais em troca de quê? Em troca de ter um local para morar, para sobreviver, e em troca de sua proteção, alimentação, enfim, que eles produziam nas terras do senhor feudal. E muitas vezes eles pagavam em forma de tributo, né? Ou produziam uma parte para o senhor feudal, ou então ele produzia nas terras do senhor feudal para que compensasse o fato de que ele morava ali nos arredores do castelo do senhor feudal. Então, no período da Idade Média, a gente tem um período marcado pela ruralização na Europa, uma ruralização, porque a maior parte das pessoas nesse período vai habitar zonas agrícolas, zonas rurais. Praticamente as cidades elas saem de cena nesse período da Idade Média. Então, com tudo isso, a gente vai ver que, sim, a gente também tem a figura da igreja. A igreja também desempenhava um grande poderio político nessa época, né? E de domínio também sobre terra, sobre as pessoas, enfim, ideológico também, religioso. Então, nesse período, não existia um único poder. É isso que eu quero dizer até agora. Não existia um único poder. Existia poderes, cada condado, cada ducado, cada senhor feudal, cada rei, a própria igreja, ela tinha o seu poder. Não existia um poder centralizado. Por isso que o livro vai dizer que o poder político nessa época não era territorial, né? Era, sim, pessoal. Cada pessoa tinha o seu domínio, seu próprio domínio. Aí tem dizendo aqui no finalzinho, os casamentos entre aristocracias de linhagens diferentes unificavam domínios, reorganizando o poder político segundo as ligações familiares. Mas mesmo assim, mesmo o casamento entre uma aristocracia e outra, não significava dizer que havia um domínio territorial centralizado. Vou passar para outra. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, né? Olha essa muralha. A muralha de Adriano, localizada na região da fronteira entre Escócia e Inglaterra. Foi construída pelos romanos, na época do Império Romano, em 122, e visava impedir que os povos bárbaros, tudo que não fosse romano, eles consideravam que era bárbaro, né? Que viviam na atual Escócia, invadissem seus territórios. Então, eles utilizavam a questão das fronteiras, dos limes, para defender o seu território. E, consequentemente, para que esses povos não chegassem até lá, não começassem a explorar o território que pertencia aos romanos. Agora vamos falar sobre o surgimento do Estado territorial. O Estado territorial originou-se na Europa do Renascimento. Nessa época aqui a gente vai ter a monarquia absolutista. Vocês lembram que era isso? Esse período da monarquia absolutista? Aham. O rei com o único poder, né? O rei com o único poder, exatamente. Todas as pessoas que habitavam aquele determinado território,
elas deveriam servir, deveriam obedecer ao rei. O rei ele era absoluto, totalmente. Ele reinava, ele governava sobre tudo e sobre todos. Então, é por isso que tem até dizendo aqui embaixo, né? Os súditos, esse finalzinho. Os súditos, ou seja, todos aqueles que viviam nos territórios unificados pela soberania do monarca, do rei, obviamente, deviam-lhe obediência e lealdade. Então, você nessa época, você não poderia desacatar uma ordem de um rei, você não poderia ir de contra, não existia oposição, né? O rei, ele comandava, ele governava, ele mandava, digamos assim, em tudo e em todos. Foi nesse período do renascimento das monarquias absolutistas, por volta do século XVI, a gente vai ter o surgimento dos estados territoriais, que é isso. A gente vai ter um momento na história onde, pela primeira vez, os territórios vão começar a se tornarem unificados. Então, se você estava num território que ele tinha vários principados, agora um rei, apenas uma pessoa, vai centralizar tudo isso, todo o poder sobre ele. Então, os territórios vão ser unificados, vão se tornar um só. Vai se formar um estado territorial. Professora, já é estado nacional aqui? Não, estado nacional não. Repare que ainda não tem essa figura de estado-nação, ainda não tem uma nação onde está sendo representada por instituições políticas, públicas, ainda não tem. Aqui é só simplesmente a unificação de territórios por um poder centralizado, que era o poder do monarca. E outra coisa, com o renascimento e o surgimento das monarquias absolutistas, a gente vai ver que cada rei, praticamente, ele tinha o seu exército. Ele também tinha funcionários que trabalhavam exatamente para ele, em prol dele, das decisões que ele tomava. O que mais? Algumas cidades tornaram-se capitais permanentes, que geralmente uma capital permanente de um estado territorial, nessa época aí, seria a capital onde o monarca morava. Onde ele habitava seria o principal local. Residência fixa do monarca. E geralmente era a sede do aparelho administrativo, ou seja, sede também da administração de todo aquele território. Por quê até agora? Aqui a gente tem um exemplo, o luxuoso Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, foi sede da monarquia francesa de 1682, século XVII, a 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa, século XVIII, período em que abrigou a corte. Em 1837, século XIX, foi transformado em museu. Acho que você já deve ter estudado isso aqui em História. Eu pulei demais, deixa eu voltar. Agora vamos ver a formação de um Estado Nacional. O que seria um Estado Nacional e quando ele se formou. Enquanto os estados territoriais, essa unificação de territórios em um só, se formou lá no Renascimento, o Estado Nacional, com a tripartição dos poderes, com instituições públicas, administrativas, representando um povo, surgiu lá com a Revolução Francesa de 1789. Vocês já devem ter estudado isso. A Revolução Francesa ela marca também o início da Idade Contemporânea para a gente. Essa revolução ela não foi uma revolução basicamente das pessoas mais pobres. A Revolução Francesa ela é conhecida como a Revolução Burguesa. Nessa época aí, a gente ainda tinha a monarquia absolutista, não é isso? Ou não? Tinha. Tinha, pronto. Então, o que é que os burgueses lutavam? Eles estavam insatisfeitos com o quê? Por que fizeram essa Revolução Francesa? Porque eles queriam participação política. Queriam participação política. Mas era possível uma participação política no absolutismo, na monarquia absolutista? Não. Não porque o rei não deixava, né? Ele reinava, ele governava sobre tudo e sobre todos. Então, no ano de 1789, eclodiu a Revolução Francesa. Uma revolução burguesa, não foi uma revolução do povo, das pessoas mais pobres, mais uma vez eu digo isso. Eles lutavam pela constituição de uma Assembleia Constituinte, né? O que seria uma Assembleia Constituinte, professora? Alguém sabe me dizer? Que vai fazer as leis. As leis, isso, que serviria para todos e tornaria, de certa forma, todas as pessoas teriam os mesmos direitos, deveres, enfim. E aí realmente aconteceu. No ano de 1789, a revolta da burguesia contra o poder absoluto do monarca e contra os privilégios da nobreza eclodiu em 20 de junho de 1789, quando seus representantes exigiram que o rei convocasse uma Assembleia Constituinte.
houve a queda da Bastilha, que foi o símbolo máximo da Revolução Francesa, e no dia 26 de agosto do mesmo ano, 1789, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem. Professor, o que seria isso, a Declaração dos Direitos do Homem? É uma declaração, um documento muito importante dessa revolução, onde tinha todos os direitos e deveres dos cidadãos na França. Tudo que eu tinha direito, tudo que eu tinha de dever. Como, por exemplo, a liberdade, a segurança, a propriedade. Vocês lembram que a Revolução Francesa ela é marcada por 3 coresinhas, né? E 3 princípios, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eles lutavam principalmente por isso, né? Pela luta pelos seus direitos. Sim, aí outra coisa. Com a Revolução Francesa, um dos desencadeamentos dela foi que o rei ele perdeu o seu poder, né? O poder ele foi retirado das mãos do rei e destinado aos cidadãos, ao povo. Mas a gente vai ver, vocês devem ter visto história e vão ver de novo, que esses direitos, eles basicamente serviram de início, principalmente para as pessoas que eram burgueses, mais ricas, mais abastadas. Aí, no ano de 1791, logo ainda nesse período da Revolução Francesa, foi adotada a doutrina dos 3 poderes. Foi feita uma constituição, eles se tornaram uma república, né? Se tornaram a república, e foi feita uma constituição. Nessa constituição, eles dividiram os poderes do Estado em 3 poderes, conforme os ideais de Montesquieu, que era um pensador iluminista. E aí, Montesquieu dizia que todo o Estado deveria ser dividido conforme 3 âmbitos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Para vocês verem como a Revolução Francesa ela é um marco, porque até hoje, os países que são repúblicas, né, que são democráticos, eles seguem essa tripartição de poderes, do Montesquieu e da Revolução Francesa, dividindo o poder em 3 âmbitos. No ano de 1792, a Revolução Francesa derrubou a monarquia e proclamou a República. Pronto. Sim, aí tem aqui, né, uma convenção nacional eleita pelo sufrágio universal, ou seja, todo mundo votou, reunia os representantes do povo. Definia-se assim o formato do Estado Nacional contemporâneo que a gente tem hoje. Então, o Estado-nação que a gente tem hoje, ele foi criado, ele surgiu com a Revolução Francesa, de 1789. Agora vamos para aqui. A organização do Estado Nacional. Vocês sabem o que é geografia política? O que é que ela estuda? Qual a ação da geografia política? Acho que é a organização dos países, não? A relação entre os países, como acontece, como os países eles negociam acordos, a diplomacia entre eles, como é que acontece, tudo isso envolve geografia política. E também a relação, tipo, o que é que cada estado ele faz sobre o seu território nacional, como é que ele se organiza, como é que ele se relaciona com o povo, enfim, tudo isso faz parte da geografia política. O poder do Estado é exercido por um conjunto de instituições governamentais, que vocês já me falaram, né? Executiva, legislativa, judiciária e as Forças Armadas. Essas instituições regulam a vida política da sociedade, isso, e todo o Estado Nacional ele é composto basicamente por uma Constituição. É claro que tem Estado que não tem Constituição, mas a maior parte deles tem. E o que seria uma Constituição? Seria um conjunto de leis onde a gente vai encontrar as leis principais daquele país. A gente vai encontrar todos os direitos e deveres do cidadão. Então, por exemplo, já houveram algumas constituições federais aqui no Brasil. Faltam 10 minutos para acabar. Já houveram a criação de algumas constituições no Brasil. A gente está na 5ª Constituição, uma coisa do tipo, eu não lembro ainda não. Mas a nossa Constituição que a gente é regido até hoje é de 1988. É a Constituição que obedece o nosso modo de se organizar até hoje. Ela é do final do século XX. Dentro dela, a gente tem dizendo o quê? Que eu tenho direito à liberdade, de vir, que eu tenho o direito de me expressar, que mais? Que eu tenho o direito de habitação, que eu tenho direito à água, que eu tenho direito à saúde, que eu tenho direito à, que mais? Educação. Enfim, que eu tenho direitos que são necessários para a minha sobrevivência. É lá que está assegurado isso. E é lá que está assegurado também regras de como as instituições no Brasil, as públicas, elas irão se relacionar.
Outra coisa, a sede do poder político é a capital. A sede do poder político de todo Estado nacional é a capital daquele país. E no Brasil, a nossa capital, o nosso DF, né, fica no estado de Goiás, mas ela sozinha, o DF, o Distrito Federal, Brasília, ele é uma unidade política administrativa. No Brasil, a gente tem 27 unidades políticas administrativas. Por quê? Porque são 26 estados e um Distrito Federal. O nosso Distrito Federal sozinho, ele representa uma unidade política administrativa, embora ele esteja dentro de uma unidade política administrativa, porque ele está dentro do estado de Goiás, mas ele sozinho é uma unidade. Toda sede do poder político de um país é a sua capital. No Brasil, a gente já teve essa capital de agora, é a terceira capital do Brasil, porque a nossa primeira capital, todo mundo sabe, né, qual é? Nossa primeira capital? Salvador. Salvador. 1549 foi a nossa primeira capital foi instituída em Salvador. Por que foi em Salvador? Geralmente uma capital ela é escolhida no canto estratégico. E Brasília ela está no canto estratégico, não sei se vocês já repararam. Salvador Tá no centro, né? Centro, promoveu o desenvolvimento da região central do Brasil, que até a década de 1960 não era tão desenvolvido, né? Promover a migração de pessoas ali para começar a habitar aquela região central. Sem contar que uma capital que se localiza dentro do interior, né, do país, no interior, fica mais difícil de ser atacada por outros países. Enfim, tem toda uma logística para isso. Salvador, na época, 1549, ela foi escolhida porque a gente estava vivendo o período o Brasil tinha sido dividido em capitanias hereditárias e nós tínhamos duas capitanias que tinham dado muito certo, que era a capitania de Pernambuco, ficava próxima ali de Salvador, e a de São Vicente, que é onde hoje mais ou menos é São Paulo. Então, Salvador foi escolhida por quê? Porque ela ficava exatamente no meio ali das duas principais capitanias do Brasil. Estratégico. Ficava melhor de administrar. Aí, depois de Salvador, foi a vez do Rio de Janeiro se tornar a capital do Brasil, no ano de 1763, século XVIII. Não sei se vocês lembram, o século XVIII no Brasil é o século do ouro. É o período onde vai ser exploradas minas de ouro e de diamante no Brasil, principalmente naquela região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Mas Minas se tornou mais famosa por causa disso. Então, por que o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil em 1763? Porque, mais uma vez, é a estratégia. Rio de Janeiro fica muito próximo, está dentro da região sudeste. Minas Gerais está dentro da região sudeste. Aí ali, quer queira ou quer não, o Rio de Janeiro fica próximo ali da área de Goiás e do Mato Grosso. Fica melhor de administrar a atividade comercial no século XVIII. Então, por isso ela foi mudada para lá. Aí, na década de 1960, no período do governo de Juscelino Kubitschek, foi lançada o planejamento de uma nova capital para o Brasil, 1960. Foi construída Brasília, localizada no centro do país. Mais uma vez, uma questão estratégica que eu já falei. Então, toda a sede do poder político de um país é a sua capital. E pode ficar variando, tipo, a capital pode ser Brasília hoje, mas depois seja modificada de novo no futuro. Não é um ponto assim eterno, pode ser mudado. A diversidade das formas de organização do Estado reflete diferentes opções de distribuição do poder político. Do ponto de vista territorial, as formas mais difundidas de organização são, geralmente, como é que um Estado ele é organizado do ponto de vista territorial, Ana Beatriz? O Estado ele pode ser unitário, ele pode ser uma federação ou ele pode ser uma confederação, do ponto de vista territorial, como se organiza politicamente a divisão ali daquele Estado, a forma política de administrar ele. Aí, o Brasil seria um Estado unitário, uma federação ou uma confederação? A federação. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Então, já está dizendo. O nome do nosso país ele já está dizendo a sua forma de organização territorial, que é uma federação. Estado unitário. O Estado unitário não admite a partilha da soberania. Eita, que é isso? Não admite a partilha da soberania. As unidades regionais não possuem legislação própria e seus dirigentes limitam-se a exercer funções administrativas. Quer dizer o quê? Quer dizer que não tem governos igual aqui tem, não tem estados? É isso que quer dizer o Estado unitário? Dentro desse país existe a figura do poder central e quer dizer que não existe governos estaduais igual existe aqui no Brasil?
Oi? Dentro do Estado unitário, não existiriam governos, como existe aqui no Brasil, governos estaduais? Está dizendo que o Eu Estado... acho que não. Mas está dizendo o seguinte, ó, as unidades regionais não possuem legislação própria e seus dirigentes limitam-se a exercer funções administrativas. Quer dizer que sim, que existem sim unidades regionais, mas quer dizer que todo o poder daquele território, né, daquele estado territorial, daquele estado nacional, se limita a um poder central. Então, no Brasil, por exemplo, cada governo, cada estado, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, enfim, Pernambuco, Paraíba, cada estado ele tem poder de legislação, de criar suas próprias leis. Mas é claro que a legislação do estado do Rio Grande do Norte tem que obedecer às regras gerais da União, as regras que está contida lá na Constituição Federal de 1988. No Estado unitário não existe isso, porque no Estado unitário, embora exista essa divisão entre regiões, mas o poder central, ele tem poder sobre todos, sobre tudo. Ele legisla sobre tudo. A maior parte das monarquias constitui estados unitários. A França e a Bolívia, a França lá na Europa, a Bolívia aqui na América, figuram entre os raros exemplos de uma república unitária. Tá vendo? Não admite partilha de soberania. Significa que não admite partilha do seu poder. Não existe isso de dividir poder entre governos e o governo central. O governo central, ele comanda tudo. Ele tem poder sobre tudo. Ele tem o poder soberano sobre tudo. Deve ser o trauma. Barra pesada, né? Mas existem sim unidades regionais. Só que tem que obedecer às regras do poder central. Aí aqui vamos para o tipo de organização territorial brasileira, que é uma organização federativa. Na organização federativa a gente tem estados, cada estado tem um governador, mas esses estados podem ser chamados também em outros locais no mundo de províncias, cantões ou repúblicas. Ou seja, dentro de um estado eu posso ter várias repúblicas, que seriam o que a gente chama de estado aqui. Dentro de um país eu posso ter várias repúblicas. Aí sim, dentro da organização federativa, cada estado ele tem certa autonomia. Autonomia de quê? De legislar, de criar sua própria constituição ali federal. Mas, é claro, obedecendo sempre às regras que são nacionais, para o território nacional. Os governos das unidades federadas decidem sobre assuntos de política econômica e social, com base em legislação própria. Significa dizer que eles podem criar sua própria legislação, seu conjunto de leis. Cada estado tem autonomia para criar suas leis. Mas a legislação autônoma das unidades federadas subordina-se à Constituição, que eu já falei. Aí aqui embaixo... Sim, que conserva ao governo central o controle sobre as esferas mais importantes do exercício do poder, tais como, sim, aí o governo central brasileiro, o chefe do executivo, ele tem poder sobre o quê? Ele tem poder sobre o controle das Forças Armadas, a emissão da moeda, quiser emitir mais moeda, e relações internacionais. Sempre que o Brasil for manter alguma relação comercial, alguma relação diplomática, algum acordo com o Brasil e outro país, quem representa é o nosso poder central. E não cada estado, cada governador de cada estado, não é. E quem tem poder também sobre as Forças Armadas, absoluto, né, ali, centralizado, vai ser o nosso poder central.